Olá a todos, sejam bem-vindos à gravação de mais um vídeo neste meu canal, cujo tema é sobre os maiores culpados pela taxação dos Estados Unidos aos produtos brasileiros vendidos lá, que vai começar a partir do mês que vem. Por incrível que pareça, o mais culpado disso tudo é o ministro Satanás de Moraes, porque ele, na sanha perseguidora que ele tem contra a direita, isso chegou até os Estados Unidos, onde ele começou a perseguir residentes americanos, pessoas brasileiras que estão exiladas nos Estados Unidos, como o jornalista Alan dos Santos e como também o jornalista Paulo Figueiredo. Alexandre de Moraes perseguiu até uma empregada doméstica que mora lá nos Estados Unidos, por ela ter afirmado em uma rede social que quem promoveu aquele tumulto do 8 de janeiro foi a esquerda. Por isso tem aqui no Brasil uma ordem de prisão contra ela, e caso ela venha no Brasil, ela pode ser presa. E também Alexandre de Moraes perseguiu empresas americanas como o X, que é o antigo Twitter do bilionário Elon Musk, e também a Rumble, e também perseguiu até a Starlink, que é uma empresa de satélites, também de Elon Musk, que sofreu uma penalidade, uma multa, em um processo que não tinha nada a ver. E também a perseguição do ministro Cabeça de Ovo contra o nosso ex-presidente Bolsonaro chegou até Donald Trump e está incomodando muito ele. Alexandre de Moraes está perseguindo de uma forma desumana Jair Bolsonaro e os seus apoiadores nesse processo, que o delator tem mais provas contra o juiz, que é o Cabeça de Pinto, do que contra os acusados do processo. Ou seja, tem um ex-assessor de Jair Bolsonaro, Felipe G. Martins, que teve a entrada dele nos Estados Unidos forjada. Isso lá nos Estados Unidos é crime de terrorismo, e pessoas talvez ligadas ao governo ou outras instituições brasileiras que estiverem envolvidas nisso vão pagar um preço muito alto. Por isso que o ministro Satanás de Moraes está prestes a ser sancionado pela lei Magnitsky, e ele não vai poder usar nem cartão de crédito e jamais pisar nos Estados Unidos. E agora é sobre o cachaceiro de 9 dedos que eu vou falar, que ele também tem uma grande parcela de culpa nessa taxação que os Estados Unidos vão impor às mercadorias brasileiras vendidas lá, porque Lula vem chateando, fustigando os Estados Unidos desde a época de Bush. Há a acusação sobre o governo, os primeiros governos do descondenado, de que ele tenha fornecido urânio ao Irã. E também, logo quando ele assumiu o terceiro mandato, em 2023, ele recebeu navios iranianos, chamou Trump de nazista. Nessa guerra Irã e Israel, o demônio cachaceiro de 9 patas apoiou o Irã, que é um Estado terrorista, e também agora está defendendo a desdolarização do comércio internacional. Ou seja, o cachaceiro de 9 dedos está provocando muito os Estados Unidos, e Trump, como presidente, ele está defendendo os interesses americanos. Lula está se postando como um inimigo dos Estados Unidos. Por isso que, dessa forma, Trump vai taxar em 50% os produtos brasileiros vendidos lá nos Estados Unidos. Na minha opinião, se Trump perguntasse a mim, eu daria um conselho a ele para ele botar muito mais taxas, de 100%, e isso pode acontecer caso o descondenado continue peitando os Estados Unidos.
E nós sabemos que quem peita os Estados Unidos, quem enfrenta os Estados Unidos, nunca termina bem. Muito obrigado pela atenção ao vídeo e até a próxima gravação.